Com 15 anos eu comecei a ouvir jazz porque um amigo me deu um DVD de jazz. Isso transformou tudo, assim, eu me apaixonei pelo gênero. Hoje eu me vejo ouvindo coisas que na época, nossa pai, que coisa de velho, nada a ver. Meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo as mesmas coisas que meu pai, eu briguei a vida inteira com ele, né? Você já parou pra pensar por que uma música que é mágica pra você pode causar tanto incômodo em outra pessoa, a ponto dela pular pra próxima já nos primeiros acordes? E aí, galera, eu sou a Dandara Fonseca e esse episódio do Desenrola, ele vai ser um pouquinho diferente porque ele é mega especial. Nesse momento, eu e meus convidados, que eu já vou apresentar pra vocês, estamos em um estúdio montado dentro do C6 Fest, aqui no auditório do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O espaço que a gente tá é incrível, lotado de pôsteres, lotado mesmo, tem até no teto, de eventos que rolaram aqui no auditório com artistas icônicos, como Philip Glass, João Donato, Baden Powell. O Desenrola é o podcast oficial do C6 Fest. Em 3 episódios, vai registrar o que não cabe no palco. Conversas ao vivo com artistas do line-up, convidados especiais e o público. Esses episódios vão estar disponíveis primeiro no Apple Podcasts. Então já segue a gente por lá para receber um aviso quando os próximos forem ao ar. Nosso primeiro papo é sobre gosto musical. E a gente tem a honra de ter aqui nessa mesa um dos artistas, um dos destaques desse festival. Aliás, ele sobe no palco logo depois dessa conversa com a gente, então talvez ele tenha que deixar a gente aqui no meio, mas a gente tenta aproveitar ele o máximo possível. É o pianista e compositor Amaro Freitas, um dos nomes mais inovadores do jazz contemporâneo, com discos como o aclamado Sankofa. O Amaro mistura ritmos como o maracatu, o frevo e o baião, criando uma sonoridade de arrepiar. Amaro, obrigada por estar aqui com a gente, que alegria. Eu que agradeço a oportunidade, que momento maravilhoso. Para nossa alegria, participa desse episódio também a jornalista, DJ, pesquisadora musical e colecionadora de vinis, como ela mesma se intitula, Flávia Durante. Ativista na luta contra a gordofobia, Flávia também é fundadora da Pop Plus, maior feira de moda e cultura plus size da América Latina. Flávia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou super feliz. E para fechar esse time, vai me ajudar aqui a puxar perguntas para esses dois, Carla Lamarca, apresentadora. Obrigada, Carla. Imagina, o prazer é meu. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Bom, gente, para começar o papo, eu queria saber da Flávia e do Amaro, de onde vem o gosto musical de vocês? Vocês já pararam para pensar quando ele foi formado ali? Eu venho de uma família musical. Eu comecei a minha história na música na igreja. Minha mãe sempre gostava muito de cantar em casa. Meu pai tocava um pouco de cada instrumento, mas não era um músico profissional. E ele me ensinou primeiro a tocar bateria, depois me ensinou a tocar teclado. A gente ouvia muita música evangélica naquele período, mas a periferia ali tocava um pouco de tudo, né? Então tinha Edson Gomes, Racionais, uma macumba ali do vizinho. Então eu já era ambientado com essa música popular urbana brasileira, né? E com essa coisa lírica das igrejas. Com 15 anos eu comecei a ouvir jazz porque um amigo me deu um DVD de jazz. Isso transformou tudo, assim, eu me apaixonei pelo gênero. E eu chegava da escola e só queria ficar escutando jazz. O meu maior ídolo é o Chick Corea, que é um pianista americano. E eu ouvia ele solo, duo, trio, quarteto, em várias formações. Isso foi muito importante, assim, para o início da minha vida na música, né? Só depois que eu entrei na faculdade foi que eu comecei a mergulhar um pouco mais a fundo com a cultura pernambucana. E aí comecei a ouvir Moacir Santos, Naná Vasconcelos, a música do movimento Mangue Beat. E aí caramba, tudo isso sou eu, né? Mas eu já vinha muito fortalecido da música lírica da igreja, do canto gospel e também do jazz. E aí veio esse grande mix, o primeiro disco, Sangue Negro. Bom, no meu caso, não vem de uma família de músicos nem nada, mas vem de uma família de boêmios. Tanto que meus pais conheceram na balada, na época era boate, né? Em Santos. E meu pai sempre morreu com 80 anos fazendo o baile da saudade na cidade dele. E ele sempre gostou muito de música, só que sempre música nacional, música latina. Nunca tive pais. Minha mãe também, né? Minha mãe
na época em Santos, né, tinha shows do Simonal, do Benito de Paulo, do Secos e Molhados. Já fui todos eles, já vi várias vezes. Então sempre ouvi muita música brasileira em casa. Lógico que quando a gente cresce, chega à fase da adolescência, tem aquele conflito, né? Aí eu sempre fui meio roqueira, assim, aquela coisa, né, de ouvir rock and roll, heavy metal. Tive uma fase bem metaleirinha, assim. E aí depois, conforme a maturidade, você vai conquistando, conhecendo outras coisas. E hoje eu me vejo ouvindo coisas que na época, nossa, pai, que coisa de velho, nada a ver. Outro dia eu comprei um vinil do Xavier Cugat, que é orquestra, né, de salsa. E aí eu lembro que meu pai já tinha falado dele pra mim há muitos anos. Meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo as mesmas coisas que meu pai, eu briguei a vida inteira com ele, né? Então tem muito isso também, né? Embora a gente às vezes tente escapar de alguma coisa, você acaba absorvendo o que seus pais trazem pra você também, né? Nossa, ouvindo vocês falar agora, realmente, a minha casa não era uma casa também muito musical, assim, né? Meu pai era italiano, então o que eu tenho memória é que ele ouvia muita música italiana, né? Assim, clássica, e tenores, Pavarotti, essas coisas. E eu me identificava zero com isso. E eu acho que eu comecei a, ironicamente ou não, formar meu gosto musical vendo MTV, gente. Vendo os clipes, vendo o que passava. Então, pra mim, aquilo era o que foi formando meu gosto, assim, né? Não tenho, assim, muito essa tradição de família, de música, mas a MTV, posso dizer que foi 100% parte da minha formação musical. E depois acabei trabalhando lá, ironicamente. Mas, assim, acho que foi super importante pra mim, desde a adolescência, enfim, até depois. Dá uma curiosidade enorme pra saber quem os artistas que a gente curte escutam, né? A gente perguntou pra Rouge Aftab, cantora paquistanesa que também se apresenta aqui no C6 Fest, de onde vem o gosto musical dela. Eu gosto de ouvir tanto tipo de música diferente, que é uma das minhas paixões. Eu amo música e eu adoro ser uma pessoa muito diversa. E esse também é o meu gosto, na verdade. Então, de uma forma ou outra, isso é muito natural pra mim. Eu gosto de ser uma pessoa multidimensional. E então o meu gosto musical vem muito das pessoas, da natureza, de conversas que eu tenho com outras pessoas, de tudo na verdade, né? Eu sou muito inspirada pela vida em si, então é muito sobre tudo. I am very inspired by just life itself, so it's from all over the place. E Amaro, você já falou em várias entrevistas ali sobre produzir um som livre, né? E eu queria entender pra você o que é um som livre, uma música livre. E aí, se você puder linkar, inclusive, com o show que você vai fazer daqui a pouco aqui. Eu acho que a gente costuma colocar a música em caixinhas, né? E aí diz, não, isso é samba, isso é forró, isso é música japonesa, isso é música brasileira. E até um certo ponto isso é legal, mas eu acho que com a abertura da improvisação, da música improvisada, da música criativa, que já propõe uma nova perspectiva, né? Que foge um pouco do padrão de tipo, não, eu tenho que tocar samba desse jeito, eu tenho que tocar jazz desse jeito, eu tenho que tocar, sei lá, a música israelense desse jeito. Parte para uma coisa da espontaneidade, né? De você perceber o outro e nessa troca você criar uma coisa que acontece exatamente naquele momento. E talvez se a gente fosse traduzir o jazz para o português, seria o já, né? Tipo, tá acontecendo agora. Então, eu acho que a música livre, ela fala sobre isso. Fala sobre a percepção de você estar presente agora. E essa sensação, a energia que vem do público, a energia que você troca com um parceiro de palco, vai fazer com que essa música aconteça. E tá muito além do erro ou do acerto, né? Eu acho que tá nessa sensação de tipo, quase que a gente consegue criar isso junto, mas não é uma peça musical que a gente estudou. O exercício do estudo não é para que a gente toque isso igual, é para que a gente se perceba
né? E se percebendo, a gente construa algo que o público também perceba. E que essa energia do público volta pra gente, volta pro público, quase como um cardume. Ninguém tá ali guiando nada. A energia desse cardume é que nos guia. Maravilhoso. Você falou do jazz agora, né? E foi muito legal a história de como você descobriu ali o jazz, né? Você ainda vê o jazz como um gênero mais nichado da música, assim, para certa parte da população ou não? Você acha que isso mudou? É um gênero mais nichado, né? Eu acho que tudo hoje é nichado. Tem gente aí tocando para 10 mil pessoas e ainda mesmo assim se tornou nichado, né? O mercado mudou, a forma de fazer música mudou e já não é mais como era no tempo das gravadoras famosas e que todo mundo que passava tinha ali o jabá da TV e aquilo chegava em todas as pessoas, né? Para quem gostasse ou quem não gostasse daquele gênero musical. Hoje existem bolhas gigantes, né? Tem pessoas que lotam espaços aí com 20 mil pessoas, mas chega lá na minha mãe e pergunta: conhece Jão? Nunca ouvi falar em Jão. Mas Jão existe. E ele tá acontecendo, como vários outros artistas. E eu acho que o gênero jazz, ele também chega num nicho, e é diferente esse nicho de país para país. No Brasil ele acontece de uma forma, na Suíça ou sei lá, na Europa como um todo acontece de uma outra, por conta da cultura também desse lugar. Existem cidades pequenas, cidades maiores que cultivam uma história de um clube de jazz que tem 70 anos em certos lugares, que já vem da tradição do avô que vai pro filho. Talvez no Brasil a gente não tenha isso, mas a gente tem o festival Free Jazz, por exemplo, que hoje o C6 é um fruto disso, né? Então é uma outra forma de fazer e de aproximar o público desse tipo de música, e o jazz ele acabou também se misturando muito com os outros territórios, né? Então vai ter o jazz europeu, o jazz brasileiro, o jazz americano, o jazz africano, né? O jazz israelense e tudo, jazz japonês. Tudo isso faz com que também essa música jazz seja uma música universal, é quase uma Champions League da música, né? Talvez não todas as pessoas do Brasil não acessem essa música, mas é uma música que o mundo todo acessa, sacou? Então quando você faz uma música jazz, você faz uma música que representa o teu território, né? E que talvez essa música também te dê um carimbo no mundo. É diferente, às vezes, de você pensar em música brasileira, né? Você está falando dessa coisa de nicho. Vamos imaginar que talvez o Brasil também seja uma grande ilha que consome um tipo de música que o mundo não consome. E existe uma música brasileira que o mundo consome e o Brasil não consome. Então a gente tá nesse contrafluxo, né? E às vezes essa música jazz feita por Joyce Moreno, por João Donato, por Marcos Valles, por Azimuth, Ed Mota, seja uma música muito consumida fora do Brasil e que representa o Brasil. E aí esse debate é infinito, é um buraco sem fim. Queria saber, assim, a gente tá falando de música, né? O que você escuta, assim, quando você, sabe, quer se reconectar, assim, com você mesmo, assim, com essas raízes? O que você coloca pra ouvir? Ivan Lins, Saudade de Casa, principalmente tocando muito fora do Brasil agora. Esse disco é um abraço. Geraldo Azevedo eu gosto de escutar pra dormir, tem aquele violãozinho ali meio sertanejo, né? Sertanejo do sertão, né? Do Nordeste, assim. Eu gosto de escutar Leite e Aires Leite quando eu tô no voo voltando pro Brasil. Aquele tempo abrindo, Leite e Aires tocando Moacir Santos, Moacir de Todos os Santos. Já até recomendo esse disco com a Rumpless, que é uma orquestra da Bahia. É muito bom ouvir isso, esse swing baiano com Pernambuco. Aí você volta, isso aqui é meu... Ai, tô chegando em casa. Exatamente. Muito bom. Queria saber de vocês dois, como vocês enxergam a relação da música com identidade e com memória? Porque na história de vocês dois ali, de onde veio o gosto musical, tem muita memória envolvida, né? Como que a música representa vocês, representa a história de vocês? Bom, acho que tá muito ligado à memória, né? Música, tudo que a gente ouve agora
Eu, por exemplo, lembro do meu primeiro vinil, que foi do Michael Jackson. Meu pai comprou pra mim o Thriller, O né. meu também. Porque é bem da nossa geração, né. E aí eu lembro que eu tinha acho que, sei lá, uns 5 anos, acho que eu sou mais velha. Eu tinha 5 anos, né, meu pai foi comprar comigo quando saiu, e eu fiquei tão feliz que eu dormi com o disco, assim, abraçadinha, pequena. Eu nunca acho que é uma das primeiras memórias que eu tenho da vida, e da vida musical é essa, dormindo abraçada com o encarte do Michael Jackson, do Thriller. E aí então, isso volta a todo momento, né, então a gente sempre tá pescando uma referência do passado, mas uma coisa que me aflige muito é não parar no tempo, né. Embora eu já tenha quase 50 anos, eu tô sempre gosto de cavucar no baú, resgatar coisas, né, e mostrar pra lembrar as pessoas do que aquilo existe, como DJ, né, como pesquisadora e produtora de conteúdo, e também tá de olho no que tá acontecendo agora. Acho que eu tenho mais medo de virar uma pessoa que fala: "Ai, no meu tempo era melhor", do que ficar cheia de ruga e de cabelo branco. Eu tenho pavor disso, eu espero nunca Muito soltar essa bom. frase: "No meu tempo era melhor", que acho que o melhor é sempre o hoje, o que tá acontecendo agora. Não tem essa: "Ai, no meu tempo era melhor", não era. Na época era gostoso, é claro, mas sempre tem muita coisa fascinante acontecendo hoje e no presente. Eu quero nunca perder essa curiosidade do futuro, assim. Muito bom. E você, Amaro, como que lida com essa relação da memória, da música e do que tá acontecendo agora, do que tá surgindo agora? Isso é muito interessante, assim, quando você tá com saudade do seu país, acho que a culinária e a música são 2 pontos muito diretos, né. Você tá e tem um restaurante brasileiro ali, "Eita, vamos comer uma feijoada, vamos comer uma picanha". E aí, esse momento da infância é um momento bem bonito na minha vida, assim, com os meus pais. E aí eu começo a lembrar de várias canções, assim, que meu pai cantava. E às vezes eu ligo pra ele, peço pra ele cantar, eu choro, ele chora do outro lado também. E eu acho que a música conecta a gente com vários momentos da vida, né? Como ela falou, eh, teve um período que o pai dela estava escutando Pavarotti, né? E talvez lembrar do pai leve para esse momento também. Lembrar do momento da adolescência leve para MTV, né? Eu acho que a música foi acontecendo assim na minha vida também, né? E essas experiências musicais foram proporcionando os álbuns, né? É quando eu escuto o Coco Trupé de Arco Verde que eu crio o disco Recife, que é uma homenagem a Recife. É quando eu tenho esse contato com a diáspora africana fora do Brasil que eu crio o disco Sankofa. E é vivendo ali com os indígenas e essa experiência do piano preparado do John Cage e da técnica estendida, que é quando você sai das teclas e vai para dentro das cordas ali do piano, que eu crio o disco Iê Iê, né? Então, acaba sendo uma memória também da minha própria obra, né? De uma construção da minha obra e que tem um recorte também de uma identidade brasileira, né? Tô falando de Recife, que na literatura é simbólico, né? Recife, na etimologia da palavra, dá origem ao nome Recife. Recife, a Recife, Recife. Mas esse território é árabe também? É. E esse território também é indígena. Pernambuco, Paranambuco, que significa mar que arrebenta. Então tem um contexto histórico. Eu gostaria de ter estudado muito mais sobre a história africana, sobre a minha descendência, a minha ascendência, né, africana no Brasil. E eu não tive isso na escola, então Sankofa vem completar um pouco essa lacuna. Histórias como Teresa de Benguela, Baquaco, e isso de uma forma muito subjetiva, em música instrumental, né. Então, de uma certa forma, isso me atravessa nas músicas, que faz parte da minha formação, mas também na criação, né? E isso chega em várias outras pessoas que vão relatar outros. Não, eu escuto Vila Bela para fazer o meu TCC. Eu escuto para botar minha filha para dormir. Então, as pessoas vão criando essas memórias com a minha música também, só que num lugar onde eu não consigo mais dominar. O Batman é o Batman. Quem criou o Batman a gente nem lembra.
Mas ele existe, é a mesma coisa quando a gente bota uma música no mundo, né? A memória que cada um vai criar com ela, o sentimento que cada um vai criar com ela é muito particular e talvez isso seja a coisa mais bela, essa diversidade que a música proporciona a cada um. A gente também perguntou para algumas pessoas que vieram curtir o festival sobre o gosto musical delas. Bora ouvir? De onde vem o seu gosto musical? Meus pais adoravam MPB, gostavam muito de MPB, gostavam um pouco de rock, mas mais MPB. E aí nasce esse gosto musical de casa mesmo. Meus pais, meu pai principalmente, trouxe muita coisa de brasilidade para mim. Então, sou fundada na bossa nova e o jazz veio a rebote, assim. E agora os amigos que são músicos que me ajudam também a renovar esse gosto pelo mundo. Nossa, tive fase funkeira, morei em Manaus, ia pros bois. Então hoje eu sou uma mistura de tudo isso. Vem de eu descobri que eu gostava de tocar bateria quando eu era criança, quando eu tinha uns 8 anos. E depois do meu professor de bateria me influenciando a conhecer muita coisa diferente para aprender a tocar coisas diferentes. A gente tem essa volta, esse saudosismo, mas eu tento sempre ouvir coisa nova, coisas que meus filhos trazem, então eu acho importante. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em festival é exatamente isso, é conhecer o que eu não conheço. Vocês falaram isso, né, das músicas da infância. Na minha casa era modão também, porque meus pais são mineiros, né? E eu lembro que eu achava brega, sabe? Quando você acha brega. E hoje em dia, sempre que eu escuto, eu lembro deles. E enfim, tem uma riqueza muito grande ali também, cultural também, de onde eu sempre vou, né? Então, é muito louco, né? Vocês lembram de algum gênero, de algum estilo musical, de algum cantor que vocês falaram algum dia que vocês não iam escutar de jeito nenhum? E hoje em dia, tá ali na playlist, vocês curtem, vocês gostam. Eu lembro que eu tinha uma rejeição, assim, não uma rejeição, mas eu estranhava e achava que era coisa de velho, né? Na época, eu era, sei lá, 20 anos, eu era mais tonta. E eu achava flamenco muito coisa de senhor, assim. E quem mal imaginar que anos depois, né, com, sei lá, 2018, 2017, 2018, ia virar aficionada por flamenco a ponto de ir para Andaluzia para estudar os músicos de lá, para comprar disco. E aí depois cheguei também no Oriente Médio, né, que são as raízes do flamenco. Então eu entrei numa coisa assim de ir a fundo mesmo, né, como fã e como pesquisadora. Isso por causa, né, não vou negar, da Rosalía, né, que mexeu comigo assim, de uma forma surreal, os discos dela, né, principalmente o Eu Mal Querer. Então, o show dela que eu vi foi no Primavera Sound, né, em Barcelona, dessa segunda turnê, e mudou minha vida de uma forma que aí depois eu voltei pro Brasil, fui estudar flamenco, voltei a estudar espanhol, catalão, e depois eu voltei de novo para a Espanha, aí fui fazer a turnê para Andaluzia, onde nasceu Camarón, onde nasceu o Henrique Morente, todos os medalhões do flamenco. E na época que eu era mais nova, eu via assim Paco de Lucia, Camarón, nossa, que coisa estranha, gritada, né, que coisa. Aí hoje eu sou super fã e eu nunca imaginei na vida, né, como roqueira, indie, que eu ia virar esse ponto, né? Pagou a língua 100%. Paguei a língua, mas isso é legal porque a música, se você se entrega, ela faz a tua vida virar, né, a todo tempo, né? Se você tem a cabeça e o coração aberto para isso. E você, Amara, você lembra de alguma coisa? Então, acho que o brega de Recife, assim, quando eu era pequeno, na adolescência, eu odiava o brega, velho. E hoje eu adoro, assim, de vez em quando eu me pego cantando, tem um passinho, né? Eu gosto. Porque eu fui criado numa música que era muito, muito distante disso, né? Tanto a música gospel como também a música jazz, né? Então acho que talvez o pagode fosse mais de boa, mas o brega era porra, bicho.
Que negócio. Bagaceira, aí você achava bagaceira. Muita bagaceira isso. Mas hoje eu gosto. Quer saber, minha regra não veio. Sorria, o pai é você. É muito bom de dançar. A gente aprende a dar valor, né? Mas, ó, o Paco de Lucia eu conheci através de Coreia, que tem uma parceria com Sim, ele. exatamente. Era o Aldi Meola também, né? Aldi Tinha um Meola, disco com eles, né? Sim. Amaro, você, enfim, tá muito entregue ali, né, no palco, tocando, e a gente já falou sobre essa escuta da música, né? Mas quais outras escutas você pratica fora do palco? E aí, em relação às pessoas, em relação ao que te inspira ali fora? Caramba, essa pergunta é bem complexa, né? Profunda. Profunda. Quais as outras escutas? Eu gosto muito de ficar em silêncio, né? Eu gosto bastante do silêncio, assim. Gosto muito de escutar a minha companheira também. É isso, assim, eu não sei. Eu escuto muito turbina de avião, mas eu não gosto. Já saiu uma Não dá ideia de pra música chamar de dessa? música, né? Não acredita? Vai que sai, Mas né? eu vou Uma começar ideia. a pensar nisso Vai agora. que vem um ritmo ali. Eu não sei responder essa pergunta pra você. Eu acho que é isso, assim. Porque eu tô estudando. E o ouvido precisa estar muito atento, né? Quando você tá tocando com outra pessoa, sozinho, eu tô sempre atento, num estado de composição, assim. Sempre tô compondo alguma coisa. Então, quando eu saio disso, o silêncio é muito bem-vindo, assim. Eu gosto muito de ficar num lugar silencioso ou no quarto. Eu acho que naturalmente, né? Agora, os sons da Amazônia provavelmente foram uma inspiração pra você nesse último disco, claro. né? Aí é uma Escutá-los. outra experiência, né? Você viver, poder... Mas não é sempre que eu posso estar na floresta, né? Normalmente é a turbina de avião mesmo. Tá ali, escutar o som daquele território, né? A floresta viva, mas de sentir também a energia das árvores milenares, do tamanho do rio, entrar naquele rio, ver o encontro das águas, aquele fenômeno entre o Rio Negro, o Rio Solimões, casas flutuantes que podem mudar toda hora, um menino brincando com a jiboia, os indígenas alimentando a formiga com limão para depois fritar com farinha e ter uma farofa cítrica, né? Então tem tudo isso, assim, o som daquele território, a umidade daquele território, o rosto daquele território, é tudo diferente, né? Então acho que estando lá, além da paisagem sonora, você descobre um outro Brasil, né? Que a gente não tem acesso e que talvez a gente às vezes nem valorize tanto quanto deveria valorizar. Hoje também rolou uma masterclass com os alunos da Escola de Música do Ibirapuera. A gente foi pra lá conversar com eles e perguntar como o gosto musical deles foi formado. Olá, meu nome é Juan Dantas, eu tenho 19 anos. O gosto musical ele vem na parte de você pesquisar e olhar pra música e falar, tá, isso daqui faz sentido pra mim, de acordo com que você vive, né? Eu ouvia pagode, eu ouvia rap também, bastante rap, Racionais. Ouvia funk, ouvia samba, as músicas mais, tipo, forró também. E aí, com os estudos, eu comecei a ouvir MPB, comecei a ouvir jazz, música clássica também. Eu sou o Lucas, eu tenho 20 anos. Eu não nasci no Brasil, eu nasci em Cuba. Eu fiquei até os meus 10 anos lá, depois voltei, fui pro Brasil, voltei. Então na minha casa se escutava muita salsa, merengue, muito som, muito batuque, assim. Em Cuba é muito forte só o batuque, assim. E aí eu vim pro Brasil muito criança, então já eu escutei muita música brasileira. Escutei muito funk, as suas variações, muito rap nacional, muito MPB, não tem como a gente falar, a gente músico tem que ser eclético, tem que escutar tudo, assim. Meu nome é Eric Schill, eu tenho 20 anos atualmente. Eu nunca gostei de coral, aí eu comecei a gostar mais ou menos numa época que veio, tipo, grandes
aquelas coisas da vida, né? Tipo, grandes impasses. O meu gosto por música clássica também é algo que eu desenvolvi sozinho, mas que também é meu. Aí vai herdando, né? A gente é um misto disso, do que herdou e do que a gente desenvolveu. Meu gosto musical vem daí, parte do meu pai, parte da minha vida na rua, minha vida no quarto, meia-noite, escutando Tchaikovsky, e parte também na minha vida com Deus. Flávia, você toca há alguns anos e aí você tem suas pesquisas também. Eu queria saber se você repara algumas mudanças nesse período, e aí eu não tô só falando de música, mas das pistas, por exemplo, da galera que tá ali do outro lado, o que a galera espera, o que tá acontecendo hoje? Eu acho que mudou um pouco. Antes, a coisa do DJ, as pessoas iam de coração aberto pra ouvir o que o DJ tava sugerindo ali, né? Então, cada música era uma surpresa e você viu que funcionava ou não. Hoje as pessoas têm um pouco ali, querem ouvir já o que elas conhecem, o que é sucesso. Eu não sei se tem a ver com essa coisa da nostalgia que a gente está vivendo muito forte atualmente. Então, geralmente, as pessoas saem para ouvir o que elas já conhecem. E isso, né, é um pouco chato, né? Você, como DJ, quer mostrar novidade, porque você está pesquisando o tempo todo. Mas, por outro lado, eu também sou igual o Amário, né? De como as pessoas querem colocar a música em caixinhas. Ah, você é músico de jazz, você só pode fazer isso. Você é DJ, só pode ser DJ de um estilo. Eu gosto de transitar por vários estilos. Lógico que eu comecei como na noite do rock alternativo, do indie, e depois fui fluindo mais para música latina, música brasileira. Hoje eu tô pegando forte no flamenco, na música árabe também, né? Então, mas eu gostaria de fazer uma festa um dia que eu pudesse também tocar de tudo. E as pessoas... Eu sei que tem gente que vai... sei que a Flávia vai tocar, vai ser legal, né? Mas tem muito isso, né? Acho que as pessoas precisam parar de voltar a se surpreender na pista, não só ouvir o top 5 ali do aplicativo que elas gostam e deixar. E que era levar assim, mais. o top 5 há, sei lá, 5, 6 anos atrás, Sim, né? exatamente, É o mesmo. exatamente. Aí você sabe, você fala, gente, mas eu tô É, ouvindo a mesma coisa, Uhum. exatamente a mesma coisa que eu ouvia quando eu saía, sei lá, um tempão E atrás, ainda né? mais de gente jovem, bem mais jovem que a gente. Eu já esperava que eles estivesse bem mais à frente do que eu tô ouvindo. Então, eles ficam pedindo coisa de 10. É lógico que tem, né, também a coisa do resgate, tudo, né? Mas eu já tô pensando no próximo estilo que vai, né, influenciar. E eles estão pedindo, mas enfim, acho que faz parte também, né? E acho que tem público para tudo também, né? É engraçado isso, porque, pra finalizar até o nosso papo, inclusive, normalmente esse é um dos objetivos de um festival, né? Que é muito legal a gente vir pra ouvir os artistas que a gente gosta, Sim. mas também é muito legal você estar ali aberto a ouvir as novas coisas, né? Quem nunca descobriu uma banda, algum artista muito interessante quando você estava esperando o artista que você queria ver, e aí você descobriu algo sensacional, né? Que estava ali acontecendo no meio e você não sabia. Mas até é engraçado que o pessoal fala, eu nem conheço mais das letrinhas pequenininhas dos festivais. Mas são essas justamente, apesar que agora eu preciso do óculos para enxergar, mas são justamente as que eu mais gosto, que eu mais quero ver, porque são as que estão trazendo uma novidade ali pro festival. Lógico que a gente quer ver os grandes, que a gente gosta, acompanha há anos, mas quer também conhecer o novo, né? Uhum. Então, para fechar, se vocês pudessem deixar uma faixa, uma música só, como despedida desse papo, qual seria? Coisa número 1, por Leite Eres Leite. Nossa, difícil, hein? Eu acho que eu vou escolher, já que eu falei dela, a Rosalía, A Un Que Es de Noche, que é uma regravação que ela fez do Henrique Morente, que é um dos maiores artistas do flamenco moderno, que é um granadino. E tanto a versão dele quanto a dela são maravilhosas. Então, eu recomendo, ouçam as duas e cada um tire sua conclusão. Nossa, e eu, gente, ficou difícil pra mim agora, com esses dois. Eu acho que a gente tava falando de música afetiva, e uma das músicas que, quando eu ouvi, pra mim, foi, nossa, explodiu, assim, minha cabeça, e foi uma grande descoberta, assim, acho que foi Portishead. Vou deixar aí Glory Box, eu amo essa música.
Maravilhoso, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi uma delícia o papo. Muito obrigada. 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 Obrigado. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido tanto esse papo quanto a gente. Vai lá no nosso post do Instagram sobre o assunto comentar qual é o seu gosto musical, de onde que ele vem. Deixa aqui também nosso agradecimento ao Apple Podcasts e ao C6 Fest, que nos possibilitaram ter esse papo. E é isso, até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca, com edição de texto da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Este episódio foi gravado pelo Trampolim Studio no auditório do Ibirapuera.